Deus. E não tem nada na vida que é melhor que isso. Nada. Por isso que hoje é o melhor dia da sua vida, mesmo se a sua conta bancária não diz isso. Mesmo se o seu status no Facebook ainda está solteiro. Hoje é o melhor dia da sua vida, porque você decidiu, apesar dos teus desafios, apesar do trânsito, apesar de qualquer circunstância, eu vou à casa do Senhor cultuar. E por isso eu quero te convidar a você dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Nós te adoramos, Deus. Aleluia. E você pode se assentar dando um glória a Deus. Obrigado, Deus. E Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração que eu quero compartilhar com vocês hoje. No caminho. Repete comigo. No caminho. No caminho. Quantas vezes as pessoas vêm e perguntam: como é que está o curso de inglês? Você já concluiu? Você já fala inglês fluente? E você vai responder: eu estou no caminho. Eu fiz as primeiras aulas. Talvez alguém te pergunte: e aí, já pagou o seu imóvel? Já quitou ele? Comprou o seu carro? Já pagou ele? Eu estou no caminho. E a sua família, você já engravidou? E estamos tentando. Na verdade que para muitas perguntas da nossa vida, a gente tem essa resposta, que a gente está no caminho. Mas você precisa admitir que não é a melhor resposta, né? Se alguém te pergunta: você já conseguiu a meta da sua empresa? Você quer falar: sim, consegui. Mas muitas vezes a gente responde no caminho. Não é a melhor resposta que a gente possa desejar. Pelo menos eu digo de mim. Você já engravidou, Daniel? Sim. Estamos grávidos, glória a Deus. Você já quitou seu carro? E aí eu quero dizer sim. Eu quero dizer sim, está tudo perfeito. E uhul! E depois eu vou acordar, porque certamente isso é um sonho. A nossa jornada é uma caminhada no caminho. Você sabia que os primeiros cristãos, eles eram chamados, antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados aqueles no caminho? Sabe o que significa isso? Aqueles que estão tentando. E a minha palavra para você hoje, eu quero te encorajar a você não ficar triste, a você não desanimar, e sim a prosseguir e continuar. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa caminhada, para a nossa jornada da fé, e nós pensamos assim: mas está tão difícil, mas olha só como é que a Marine canta, mas e eu? Mas olha só como que fulano conseguiu. E a gente muitas vezes desanima quando a gente olha para a nossa realidade. Mas eu vim aqui hoje, do lugar que Deus me tirou, para te dizer: olha só, o melhor de Deus está acontecendo hoje aqui com você. O melhor de Deus está acontecendo nessa caminhada, nessa jornada, para você, não para o outro, para você. Você que decidiu sair de casa, é para você. E sabe, gente, eu estava esses dias no exterior, participei de um campeonato, um triatlon olímpico. E as pessoas me convidaram a fazer essa junção de exercícios, né? Nado em um lago aberto, bicicleta 40 quilômetros e mais corrida uns 10 quilômetros. E eu me juntei a eles, e logo no início da natação, a gente estava num lago onde até tinha crocodilos, mas eu estava tranquilo que a gente era mais pessoas. E o que era muito legal era que tinha umas 400 pessoas. Foi o único motivo que me botou naquele lago, senão eu não teria entrado. E todo mundo assim, muito, muito animado, e aquele preparo, e todo mundo estava com a roupa de borracha bem bacana. E eu sou casado com uma esposa maravilhosa que cuida muito bem de mim, e ela comprou uma roupa de borracha pro Alasca. Aí eu estava com uma roupa de borracha que eu não conseguia nem me mexer, até uma touca eu estava usando só assim para fora. Tanto que um tiozão de 70 anos de idade, sem brincadeira, perguntou para mim se eu estava nadando pro Alcatraz. Tiozão de 70 anos de idade, sem brincadeira. Mas ela só estava querendo cuidar de mim. E assim eu estava todo preparado para a jornada, né? Não é legal começar alguma coisa na vida? Estou preparado, vamos lá. O que vem? Vamos lá, para o ensaio eu trago minha guitarra, minha pedaleira da Boss, né? Aquelas primeiras, né? Quem é guitarrista sabe do que eu estou falando. Ou aquela pedaleira do Zoom. Você já teve uma dessa? Quem que já não teve?
A gente se prepara para uma jornada, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Depois de 500 metros nadando numa água absurdamente escura, e a minha esposa maravilhosa, ela arrumou para mim o óculos que dava para enxergar embaixo da água, assim um Polaroid que eu não sabia que nem que existia. Aquilo me deu mais medo do que coragem. E no meio daquele nado todo, era muito cedo, eram 7 horas da manhã, estava um frio, estava escuro, isso era lá nos Estados Unidos. Eu estava nadando, aquele escuro, eu com aquela roupa, eu falava assim, meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Começou a me dar cãibra, e eu nem comecei o negócio. Eu estava no caminho. Eu vi pessoas, esse tiozão da minha volta, ele nadou assim, como se ele tivesse, né? Passou por mim, eu garotão, me achando super atleta, nadando lá 1000 por hora, e uma coisa que eu achei interessante, eu quero parar nesse ponto, é que começaram a vir ondas. Eram ondas meio, não é muito grande, não é onda que a gente conhece de praia, eram ondas de um lago. Só que quem estava nadando com roupa de borracha de 7 milímetros, só com um focinho alemão para fora, com um óculos de super-homem que dava para enxergar até para o final. Cada vez que eu levantava, aquela onda pequenininha, ela entrava na minha boca, a água. Então cada vez que eu estava, porque eu estava acostumado a nadar em piscina, eu não treinei no mar. E eu entendi uma coisa que eu quero compartilhar com você aqui hoje. Eu tive que mudar a frequência como eu estava nadando para poder chegar até o meu destino. Eu vou repetir. Eu precisei mudar a frequência do meu exercício, de como eu estava me locomovendo para chegar no outro lado. Senão eu ia afogar. Sabe, a nossa jornada, a nossa caminhada de fé, nem sempre ela é fácil. Não, não é. Mas de vez em quando são precisos cultos que nem esse de hoje, onde que a gente muda a frequência de como a gente está andando com Deus. Sabe aquela oração do monte que você não faz tem 3 anos? Sabe aquela vigília, aquele tempo de oração, aquele quartinho, aquele lugar secreto? Tem tanto tempo que a gente não faz, a gente só faz quando estamos muito apavorados, né? Está na hora da gente mudar a frequência da nossa caminhada na fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Quero ler com vocês a partir do versículo 35. A palavra de Deus diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, no caso Jesus, aos seus discípulos: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam, e entraram no barco. E havia também com eles outros barcos. E levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já o enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo. Quem? Jesus. Sobre uma almofada. Quem já leu esse termo antes da Bíblia? Almofada. Você já leu travesseiro na Bíblia? Não é uma palavra comum, né? Interessante ele enfatizar, o evangelista aqui, que ele estava dormindo numa almofada. Ok, vamos continuar. Ele estava dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lo, dizendo: mestre, não se importa que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Até aqui. Quando a gente começa uma caminhada, uma jornada, a gente é muito animado. Lembra eu no triatlon com a minha roupa de borracha? Animado. Eu consigo imaginar que os discípulos, talvez cantando paroles, Bambordo! Como é que são os comandos de barco? Quem que é marinheiro aí? Marujo. Bambordo, contrabordo, pra frente, né? E talvez algum tinha até um chofado. Vamos lá, porque a Bíblia fala que outros barcos estavam com ele no mar da Galileia, indo para um lado. Tu acha que eles estavam assim, triste? Você já viu a torcida do Flamengo triste?
não tem. Ontem a minha filha falou assim: pai, eu li num livro que o Flamengo tem a maior torcida do mundo. Falei: é isso mesmo. Não significa que eles estão ganhando, mas a torcida está lá. Então você tem que imaginar esses discípulos falaram para um povo a tarde toda, deixaram essa multidão. Você está falando de jovens, não está falando de tiozão, tá? Você está falando de jovens cheios de energia, cheios de vontade de viver, indo num barco. Outros barcos estavam indo, e eles indo, estamos indo, que nem todo filme é assim. A Marina e eu, a gente trabalha com audiovisual, e o filme ele começa numa jornada. Primeiro você conhece o protagonista, o vilão, eles te apresentam ele, e agora a jornada dele é o dia inteiro. Ele vai para cá, bate para cá, tem que continuar. Pum, pareceu na minha vida real, tropeça sobre aqui, você está torcendo para ele, aí vem, pá, aí aparece a ex-namorada, você fala: meu pai, mas eu pensei que não. É uma jornada o tempo todo, você fica, vai, gol do Flamengo no final. Falei assim: parece minha vida particular. Já reparou? Por isso que a gente se identifica tanto com filmes, tanto com séries, porque o tempo todo não desliga não. Hoje em dia a gente pode apertar pausa, né? Na época da minha avó, sessão da tarde, não podia apertar pausa, não. Pega lá para mim. No caminho, o caminho nem sempre é mole, ou o teu caminho está sendo mole. Agora, esses discípulos, eles começaram muito animados com outros barcos. Eles estavam indo para um outro lugar. Para onde que eles estavam indo? Para uma cidade chamada Gadara. Gerasa, você pode dar outros termos para essa cidade, da Decápole. Era uma junção de 10 cidades gregas. E eu quero começar a citar para você o que a tempestade ela tem feito com a vida dos discípulos, e muitas vezes com a minha vida também. Porque eu começo a minha caminhada na fé muito animado. Eu vou, isso, vivida em santidade. E aí no primeiro desafio, na primeira possibilidade de você viver em santidade, você já vê a tempestade surgindo. E a tempestade vem e ela sussurra algo nos ouvidos dos discípulos. Não só isso, ela não só sussurra, ela imprime algo na vida deles sem medo de ser feliz. Quero pedir você para vir para frente, preciso de um voluntário. Você mesmo, pode vir, filmmaker. Isso, pode vir, vem com vontade. Faz de conta que está com a câmera na mão. Fica aqui, por favor, olhando para frente. Meu voluntário aí. A tempestade, ela não só sussurra verdades no nosso ouvido, mas ela se imprime coisas para nos distrair. Se agora... Opa, calma. Sim. Ele vai representar a tempestade. E a tempestade, no primeiro ponto, sabe o que ela fala? Medo. Ela fala para você assim: tenha medo. Por que você está indo para lá? Por que você deixou esse trabalho para seguir aquilo que Deus te mandou fazer? Por que você está tentando viver em santidade se a tua família inteira não está vivendo assim? Ela bota medo. Ela bota medo o tempo todo, a tempestade. O início é bonito, mas depois, no meio da caminhada, a tempestade ela vem com aquelas ondas. Você precisa entender o seguinte: eram jovens que estavam acostumados a andar num barco, sobre tempestades. Eles mexiam com peixaria, com pescaria, esse é o termo certo. Eles conheciam o que era um mar barulhento. Algo estava muito diferente para eles terem medo a pronto de morrer. Vocês concordam comigo? Quem está entendendo? Quem que já se viu tentando viver uma vida reta, decidindo o caminho, tocando o chofar, vamos todos nós, estamos no caminho, mas a tempestade vem com ondas tão grandes, com boletos, com comportamentos da família tão estranhos, com situações tão cabulosas, que ela vai nos dando medo. Nós homens que enfrentamos qualquer ônibus aqui em Bangu, nós agora temos medo de uma conta do cartão de crédito. Nós começamos a ter medo no nosso dia a dia. E a área espiritual, a tempestade, ela tenta falar isso para nós mesmos. Só que sabe uma coisa aqui que é muito legal? Quando eles estavam indo
do ponto deles, passando o mar da Galileia, eles estavam indo para Gadara. Sabe do que Gadara vivia? Gadara vivia de vender porcos, vender bacon. E aqueles jovens, eles eram judeus. Você sabia que judeu não mexe com porco? Você já ouviu isso? Marina e eu, quando a gente estava em Israel, eu quis pedir um cheeseburger no McDonald's. Eles não servem o queijo e a carne junto, porque pode ser do mesmo animal. Então um judeu não mexe com porco. E aonde que eu quero chegar? Aquela cidade, eu ouso dizer que nenhum daqueles discípulos em tempo algum foi para aquela cidade. Eu ainda ouso dizer que nenhum dos familiares deles, os pais, jamais foram para lá, porque era um campo que eles não eram para estar. Mas sabe o que eu entendo aqui? Você, que nem aqueles discípulos, você vai chegar a lugares que a tua família ainda não foi. Você vai alcançar um patamar, um território que ninguém na sua família viveu. E sabe o que a tempestade faz no meio do caminho? Quando ela vê que você vai avançando, que você vai tomando a família em oração, e você vai entendendo que é espiritual e não é físico, você vai orando, a tempestade não quer. Ela vai botando medo em você. Ela vai assim, não, tenha medo, ele vai se perder. Não, ele vai fugir. Você nem começou o seu caminho. Que nem eu no triatlon, lá nadando 500 metrinhos de nada, já estava com medo, com cãibra, vontade de desistir. Quantas vezes a nossa caminhada é assim, né? Não só isso, a área espiritual, ela também... A tempestade também quer te dizer outra coisa. Sozinho. Os discípulos, eles vão para o mestre e falam assim, mestre, por que você nos abandonou? Por que você me abandonou? Uma outra verdade que a área espiritual, a tempestade tenta sussurrar no meu ouvido. Depois que eu tomo uma decisão certa, depois que eu vou com os meus irmãos em direção aquilo que Deus tem prometido para mim e para minha casa, mas é o que ninguém na minha casa ainda viveu. Ela vem e fala assim, olha, você está sozinho, é só você. E no meio do caminho você já está com medo. E agora você está se sentindo sozinho. Você fala assim, Deus, você está onde? Mas, puxa, ninguém falou que ia ser tão difícil assim. Eu até estou tentando, mas puxa. E você vai se sentindo sozinho. Aqueles jovens, eles estavam acostumados a viver em tempestades, em alto mar, mas eles em um piscar de olho estavam se sentindo sozinhos. E sabe o que é muito interessante a gente observar aqui? Eles estavam sozinhos? Não, mas eles se sentiam sozinhos. Quantas vezes a confusão emocional tem confundido a nossa forma de realizar a vida? Jesus estava lá com ele. Jesus estava lá com os discípulos, mas eles se sentiram sozinhos. Não se importa que eu estou morrendo aqui. Agora, quem já não se sentiu assim? Senhor, você não está vendo que eu estou morrendo? Você não está vendo o meu casamento? Você não está vendo como que está na escola? Você não está vendo que o concurso eu não estou conseguindo passar? Você está vendo o que está acontecendo com a cidade A, B ou C? Uma outra verdade que a tempestade tenta sussurrar para você e botar na sua cara é fazer você voltar. Ela fala para você assim, olha, volta. Essa terra não é para você não. Você quer comprar um imóvel? Você quer ter uma casa no altar? Você crê que ele vai parar de beber? Não, isso não é para você não. Seu pai foi assim, seu avô foi assim, e ele vai ser assim. Você, isso não é para você. Desiste. Quantas vezes nós vivemos essa realidade? O quê? Você quer casar e construir uma família? Isso não é para você. Volta. Primeiro ele tenta nos amedrontar dessa caminhada na fé. No meio do caminho da fé, ele não só quer nos amedrontar, ele quer falar que não é para mim. E aí ele vai falar que eu estou me sentindo sozinho. E no meio do caminho ele ainda está me falando para eu desistir e voltar. Porque sabe o que é muito interessante?
Bíblia fala no Evangelho de Marcos 4, a gente acabou de ler, que outros barcos saíram junto com eles. Mas a Bíblia não fala mais desses barcos. Misteriosamente, a Bíblia não menciona esses barcos mais. Olha que interessante. O que aconteceu com esses barcos? Eles foram derrubados? Eles voltaram? Eu não sei. Eu sei que o barco dos discípulos estava lá. O meu barco está lá. E o seu? Seu barco também está, porque você está aqui hoje. Sabe, a tempestade, ela vem nos sussurrando, falando assim: olha, tenha medo. A tempestade, pode tirar a máscara. A tempestade, ela vem, obrigado, salva de palma para ele. A tempestade, ela vem falando: tenha medo, se sinta sozinho, volta. Mas nós, filhos de Deus, não. Nós somos o povo escolhido de Deus. Você é povo escolhido de Deus. Fala assim: eu sou povo escolhido. Ou melhor, fala: eu sou uma pessoa escolhida. Eu sou escolhido. Agora fala com a voz que você mesmo acredita: eu sou escolhido. E os escolhidos Deus carrega na mão. E sabe o que é interessante demais? Jesus, Ele cuida de você. Mesmo você se sentindo sozinho, Ele está lá contigo. Mesmo quando a tempestade fala para você voltar, e os outros barcos que saíram com você voltaram, desapareceram, familiares, situações, você vai continuar e você vai chegar a conquistar aquilo que Deus tem prometido para você. Não para sua pai, para você, para sua casa, porque você crê. Aleluia. Fala assim comigo: eu creio. E o mais legal disso tudo é que apesar da tempestade sussurrar verdades, ou querer impregnar verdades cruéis na minha vida, tem um outro lado, algo que eu percebo por parte de Deus, que fala para mim enquanto que eu estou naquele barco. A primeira coisa que eu acho muito interessante que Jesus vive nesse barco, sabe o que é? Ele dorme. Você conhece aquela pessoa? São raros essas pessoas que dormem enquanto que tudo está dando errado. É muito raro. Jesus, Ele dorme em meio à tempestade. Sabe o que eu entendo aqui? Controle emocional. Fizeram um estudo em Cambridge, uma universidade renomadíssima, para mim a mais renomada, e um camarada fez um estudo de mais de 10 anos sobre o cérebro, sobre pensamentos, sobre a forma de viver e pensar. E perguntaram para ele: se você pudesse me falar o que é o mais importante para eu ser resolvido e feliz na vida, o que é preciso fazer? Ele fala assim: olha, controle as suas emoções. E eu fui pensar para mim, eu falei assim: eu sou uma mistura de colérico com sanguíneo. Depois que eu casei, eu acho que eu estou com todos os temperamentos que existem. E a última coisa que é fácil é controlar a emoção. Eu tenho falado isso para o meu grandão Davi, muito ungido ele, cheio de propósito de Deus na vida dele, como é importante controlar as emoções. Aí vem a Esté, a minha bonequinha, a menina mais linda do planeta Terra, ela vem cheio de vontade, cheio de temperamento. Eu falo assim: olha, controla as suas emoções, que esse mundo é pequeno para você, filha. Mas quando nós não controlamos as nossas emoções, o que acontece? Os maiores estragos. É preciso uma vida inteira para construir um relacionamento. É 1 segundo. É uma frase: ah, mas você é igual a sua mãe. Já era. É 1 mês para resolver esse trem. Uma frasezinha. Isso ainda é o de menos, né? É um escape. Ah, um deslize. Uma vida inteira para construir uma vida em confiança. E é um deslize emocional para a gente escolher o caminho neurológico que me dá prazer. Jesus, Ele dorme na tempestade porque Ele tem controle emocional sobre a tempestade. E sabe o que eu quero te falar aqui hoje à noite? Deus, Ele tem uma unção nova para você. Você que talvez se vê muitas vezes com características parecidas, negativas do seu pai.
Dá o nome que você quiser. Muitas vezes você fala assim: poxa, eu estou tão parecido, eu não queria isso para mim. Hoje Deus tem uma unção nova para você. Esse caminho, você não chegou ainda, você está no caminho. Deus tem uma unção nova para você, de cura, de libertação, um caminho de restauração, um caminho de volta, um caminho de uma emoção equilibrada. Ah, se teu pai era assim, você não vai ser, porque você é escolhido, você é a nação santa, raça eleita. Isso sou eu. Eu não sou praga, não. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque eu sou filho de Deus. E você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus muito alto. Porque quando você entender que você é escolhido de Deus, que só podem cair 1000 do seu lado no Rio de Janeiro, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, a sua forma de você andar, você vai ser diferente. E Jesus, ele dorme no meio da tempestade. Sabe, eu coloquei na arte aqui no caminho uma águia com um propósito. A águia, ela foi prevista a viver 80 anos, mas com 40 anos de idade ela tem um bico tão grande que ela não consegue mais comer. Com 40 anos. Então a águia, ela tem duas opções: morrer de fome ou ela sobe para um monte e fica batendo o bico dela contra a parede tanto tempo até o bico inteiro dela cair. Agora, sem bico, ela espera o bico novo nascer. Quando o novo bico nasce, ela arranca as garras, que ela também não consegue mais pegar nada. Ela arranca todas as garras do pé e todas as penas que não estavam voando mais, que estão grossas, ela arranca e espera crescer de novo. Esse processo demora 150 dias. Mais basicamente a metade de um ano. Que ela vive do quê? Ela sobrevive do quê? É uma boa pergunta. Mas após isso ela vive de novo 40 anos como se ela fosse nova. Sabe, só porque o seu bico está crescendo novo, só porque você está recolocando as suas asas, não significa que você vai morrer, não. Não, agora que você está pegando o embalo. Sabe, um avião no final da pista, ele não está caindo, ali que ele decola. Muitas vezes talvez alguém chegou para você e falou assim: ó, mas para você não tem mais solução, sua idade já acabou, não tem mais como ser delegado, ser advogado, você comprar sua casa. Não, isso não é para você. Não, você não está entendendo. A promessa de Deus na minha vida é real. Sabe por quê? Porque eu sou escolhido, eu só estou no caminho. No caminho. Se a tempestade está querendo dizer para você ter medo, se a tempestade está dizendo para você voltar, se a tempestade está dizendo para você, você está sozinho, olha para a sua volta e entenda que você não está sozinho. O que eu acho muito legal com Jesus é que ele, não só que ele dorme em meio à tempestade, ele fala com a tempestade. Você já viu aquele tipo de pessoa que fala com a natureza? Talvez no Rio de Janeiro a gente encontre esses estranhos, né? Está conversando com uma árvore. Mas não é algo comum. Você concorda comigo? Concorda comigo? Ou é comum? Não. E se você for analisar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, quantas vezes ele repreendeu a natureza? Vamos lá, EBD. Você vê Jesus fazendo isso o tempo todo? Para nuvem, para sol. Não, isso foi no Antigo Testamento. O que mais Jesus fez de natureza? Alguém? Não é o normal dele. Sabe por que não é o normal dele? Porque algo anormal estava acontecendo nesse momento. Existem tempestades que não são normais. Existem tempestades que são consequências de decisões burras. Agora você precisa de conselho, agora você precisa de gabinete, você precisa reestruturar a vida, e existe isso. Mas existem tempestades que não são do fundo natural. Existem tempestades que são espirituais. E uma coisa eu posso te garantir: para te impedir de vir na casa de Deus, para fazer as coisas de Deus. Pastor, eu não sei se eu quero doar, que nem a filmagem, se eu quero doar essa filmagem para o Senhor. Não, pode ter certeza, se você tem dúvida de fazer alguma coisa pró-igreja, isso não vem de Deus. Você acha que Deus quer que você não faça, ou você quer que o diabo quer que você não faça? Quem entendeu o que eu quero dizer? Sempre me perguntam: eu não sei se eu vou fazer um seminário. Eu falo assim: olha, o diabo que não está botando isso na sua cabeça para ir fazer um seminário, né? Pelo contrário, ele quer que você não faça.
Eu não sei se eu vou fazer uma célula na minha casa. Eu não sei se vou fazer um grupo familiar lá em casa. Eu não sei. Olha, tenha certeza de uma coisa: a partir de hoje, a sua vida vai mudar. O seu caminho, para onde você está indo, vai mudar. Está na hora de arrancar o bico velho, deixar um novo crescer, ter novas garras. Aquelas garras da oração, aquelas garras do jejum, da oração, da vigília, que não para. Aquelas penas que voavam sem medo de ser feliz. Meu pai, a minha mãe está fazendo esse ano 70 anos. E aquela coroa, ela está no centro de Munique evangelizando. Chova, faça frio, faça neve, de vez em quando eu penso que ela gosta de passar a necessidade, mas ela não para. Aí Deus falou comigo: é uma águia que mudou todo dela e ela está pronta para a próxima fase. Está na hora da gente mudar as nossas penas, ter novas garras, um novo bico e viver de novo tudo que Deus tem para você. Não acredita nas mentiras da tempestade. Não acredita que você está sozinho. Não acredita que é para você voltar, porque não é. Você tem que lembrar que Jesus está no barco com você. E com Jesus no nosso barco, a gente tem controle emocional. Já vai ajudar no seu casamento 90%. A gente proclama quando a gente entende que é uma tempestade. Ela é espiritual. Eu quero convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, ou botar no telão em 2 Reis. 2 Reis capítulo 6. E a minha pergunta para você é: qual que é a história que você está trilhando para a sua casa? O tema de hoje é no caminho. E agora pensa você, qual que é o caminho que você tem vivido? É um caminho só para pagar suas contas? Eu me vi um período da minha vida apenas precisando pagar as minhas contas. Eu cheguei para a Marina e falei assim: olha, não quero isso para mim, ela nem eu. E a gente mudou a nossa vida completamente. Qual que é o legado que você vai deixar para os seus futuros filhos, para os seus netos? Um bom trabalhador. Uau! Existe um ditado de um cara, um dos mais ricos de Dubai. Ele diz assim: o pai dele andava de camelo, ele anda de Land Rover, o filho dele vai andar de Ferrari e o neto dele de novo de camelo. Porque o legado da herança financeira, que lindo. Agora, eu conheço um legado, eu estou vivendo o fruto dele, por exemplo, a minha esposa, de umas senhoras que pegavam um ônibus para ir para a oração. A avó da Marine, coquezinho, oração. É um legado que eles deixam de vida no altar. Não é uma escritura, um terreno, um prédio. Isso é tudo muito lindo, mas isso não é legado. Isso é um bem. Existe algo que é uma posse e algo que é um valor. Qual o legado que você está deixando? Uma posse ou um valor? O maior legado que meu pai está me deixando é essa vida no altar, essa vontade de viver com ele. Mas eu vou te falar uma coisa: eu preciso renovar meu bico. Porque eu estou gastando tanto tempo reclamando de tudo que eu estou vendo hoje na internet. A gente já gostava de uma fofoca. Eu vi um vídeo muito legal que a vovozinha, assim, uma senhora, aí a filha dela passa assim: vó, aconteceu algo. Aí ela: é mesmo? Mas eu não. Aí a filha fala assim: mas é fofoca, vó. Ela: a fofoca não é de Deus, não. Fofoca. Mas qual que é a fofoca? A vovó volta para ela assim: mas a gente já gostava da fofoca quando a gente só ficava espiando o nosso vizinho da rua. E agora que a fofoca está nas nossas redes sociais, o que está bombando é falar dos outros. Qual que é o legado que você está deixando para os seus filhos? Na mesa, eu lembro do meu pai indo mais cedo para o trabalho para tomar café da manhã com a gente, passando o almoço dele com a gente quando ele voltava da empresa, em vez de almoçar na empresa lá, e à noite ele jantava com a gente. Ele tinha umas 8 horas a mais por semana que ele tinha que trabalhar, só para ter esses 3 momentos com a gente. Hoje somos 4 meninos no altar, 4 crianças no altar, minha irmã, todos pastores, pelo mundo espalhado, um no Havaí, outro em Portugal, outro na Alemanha, eu aqui no Brasil e no mundo, vivendo o que Deus chamou a gente para fazer. Mas existe um preço a ser pago.
Meu pai não me deu uma casa. Não tem escritura. Toma, filho, para você. Mas ele me deu o mais importante, a vida no altar. Princípios que hoje eu aplico com os meus filhos. Sabe o que acontece? O seu caminho ainda está sendo caminhado. Você pode reverter a sua caminhada da fé, a da educação dos seus filhos, a caminhada com a sua esposa, com o seu marido. A sua vida está ainda no processo. Creia que hoje à noite você pode. Quem crê que hoje à noite pode ser um momento de mudança? Não pense que já acabou. Não deu. Que lindo que ele viveu isso. Não, é para você. A gente vê em 2 Reis 6. Eu não quero ler tudo porque eu não quero me estender demais. A gente vê uma situação muito incrível que tem a ver com o que eu estou falando. Eliseu, ele está junto com o servo dele. E o rei de Israel, ele quer atacar a Síria. E ele quer passar por um lugar. Aí o profeta de Deus, Eliseu, fala assim: olha, vai por ali não. Vai por ali não, que ali os sírios, eles querem fazer um acampamento. Aí o rei de Israel fala assim: então tá bom, tá. Quando o rei da Síria fica sabendo disso, ele se espanta. Fala assim: cadê o nosso espião? Quem que contou para eles? Aí eles falaram: não, senhor, não. Tem um profeta em Israel. Ainda tem profeta aqui em Bangu? Tem um profeta aqui em Bangu que sabe das coisas que o Senhor fala no seu secreto. De vez em quando Deus vai, olha só, pega essa ideia. De vez em quando Deus vai mudar o trilho da sua vida, porque Ele está vendo coisas no secreto que você não está vendo. Mas Deus, por que isso está acontecendo? Deus sabe mais que você. E o profeta, ele revela, e não só isso, o rei da Síria agora fica chateado. Ele fica chateado e manda cercar Eliseu e o seu discípulo, o seu servo, com 2 batalhões. Aí no próximo dia, ou não sei quanto tempo que era, a gente lê essa história em 2 Reis 6. O servo de Eliseu acorda, vê aquele exército enorme. E eu consigo imaginar aquela geração nova, sem fé, como é que o coração dele não estava. Completamente apavorado. Quem de nós não fica apavorado quando a gente vê uma tempestade se formando em nossa volta? Uma tempestade que você não tem ideia de onde que ela vem. Mas de onde que surgiu isso tudo? De onde que está vindo tanta turbulência? Mas eu não fiz nada de errado, mas levaram. Mas por que roubaram? Por que assaltaram? Mas eu estou pagando meu dízimo, Senhor. E aquele servo, ele estava vendo uma tempestade e eles não fizeram nada de errado. Mas tinha um batalhão do exército da Síria em volta de Eliseu e o seu servo. Outra coisa que eu quero que você leve aqui. A galera está falando assim, um código, né? A minha esposa falou assim: olha, não é uma chave que eu vou te dar, porque chave abre porta. Ela falou assim: vou te dar um código, porque código abre cofre. Falei: Sabe qual que é o código que eu aprendo aqui? O diabo, ou melhor, o inimigo, ele muitas vezes sabe mais do seu potencial do que você mesmo. Porque foi preciso mandar 2 batalhões para um profeta e o companheiro dele. O camarada está com canivete suíço? Deus revelou para ele a pólvora por acaso? Por que precisou de tanta gente para cercar um profetinha de nada? O inimigo sabe o potencial de você. O inimigo sabe o potencial de um profeta que ora, mesmo com a tempestade vindo. Sabe, você não precisa ter medo que a tempestade vai te derrubar. Os discípulos estavam com medo, não precisam, porque Jesus está no barco deles. Jesus está no barco junto com você. O que você está passando? Você acha que é maior que você consegue suportar? Tenha certeza que Jesus está com você no seu barco. E ele não só isso, ele está tranquilo, descansando, sabendo do poder dele. Ele domina aquela tempestade. E aí Eliseu, eu acho muito legal, ele também estava dormindo, né? Ele nem acorda, nem vai lá olhar, gente. Ele fala assim: Deus, olha só, mostra para o servinho aí, ó, o que está acontecendo. Aí o servo de Eliseu, ele olha e ele vê aquele exército de Deus, aquela carruagem de fogo. Ele se espanta e fala assim: Eliseu, vamos derrotar todos. Sabe aquela coisa, aquele jovem eufórico, pelo menos eu seria assim. Fala assim: vamos destruir todos. Aí não só isso, eu quero encurtar essa história. Eles agora são abatidos com cegueira, aquele exército da Síria. E Eliseu vai lá e leva eles todos. Fala assim: olha, vem cá, gente, me seguem. E aquele exército da Síria vai todo com ele até serem cercados pelo exército de Israel. E aí Deus tira a cegueira daquele exército. Eu consigo imaginar aquele servo de Eliseu. Fala assim: agora a gente vai matar eles, todos eles. A gente pode, porque era uma outra época.
E aí Deus fala para Eliseu assim, não. Até o rei de Israel pergunta assim, Eliseu, podemos nós matar eles? E Eliseu fala, não, a gente vai dar um banquete para eles. A gente vai dar para o nosso inimigo o nosso melhor. Sem entender, o rei de Israel fez isso. E sabe o que aconteceu? Eles comeram do bem e do melhor e foram para casa. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Quando um servo, um profeta de Deus, trata o seu inimigo com classe, com vida no altar, sem vingança, retaliação. Sabe o que acontece? Quando um profeta de Deus de Bangu trata o seu inimigo com classe, serve ele com banquete, houve paz em Israel, como não tinha antes. Porque se eles tivessem derrotado aquele exército, eles iam vir com outros batalhões. Mas essa atitude trouxe paz. Hoje, Deus vai te dar paz no seu caminho. Ele vai derramar paz sobre o seu casamento. Quem é casado, levanta a sua aliança. Fala assim, eu creio um novo tempo no meu casamento, a começar por mim. Em nome de Jesus. E pare de criticar dele. Quando nós decidimos viver o incrível, algo que é fora do comum, vem paz. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero te lembrar que Deus ouve o que ninguém ouve. E baseado nisso, Ele te guia. Quando você não está entendendo do porquê ou do para onde, é Deus que está guiando. E não só isso, Deus, Ele tem o domínio sobre a vida espiritual. Mas é preciso a gente entender que essa batalha é espiritual. E por Deus te fazer diferente, você vai viver essa paz. Quem crê que vai sair daqui com essa paz no coração? Eu creio. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completá-la. Se a tempestade está te sussurrando medo, volta, esquece, você está sozinho. Lembre que Deus está no barco contigo, através de Jesus. E Ele não se torna santo, está no barco com você. Ele não descansa sobre a tempestade, Ele domina sobre ela. Você está passando um desafio, eu também estou. Lembre-se que você tem Jesus no barco. Agora é preciso chamá-lo. É preciso chamá-lo. Jesus, por que você não deixou? Ele não te deixou não, Ele está lá dominando sobre isso. Mas é preciso a gente chamar Jesus para a nossa tempestade. Porque ela nem sempre é física, nem sempre é um vento. Quem conhece a história de Gadara sabe que aquela tempestade, ela foi levantada espiritualmente para que eles não fossem até os porcos. Porque a gente conhece a história do endemoniado de Gadara, que foi liberto e entrou em 250 porcos. Houve uma caminhada com um propósito, algo que os discípulos não estavam vendo, né? Eles estavam saindo de uma multidão, vamos lá, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Olha, tenha certeza de uma coisa, se você está enfrentando uma tempestade, que ela é espiritual, tenha certeza que tem um propósito tão maior que você não tem ideia. Porque eu creio que você vai viver o que ninguém da sua casa já viveu. Eu quero te convidar a você fechar seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por ter nos trazido em saúde hoje aqui. Eu te agradeço que o Senhor é um Deus bom. E apesar das minhas falhas, apesar dos meus desafios, o Senhor cuida de mim. E que hoje à noite, Senhor, seja uma noite de transformação sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que assim, esse caminhar da fé
o nosso casamento, as nossas finanças, a nossa situação, tudo que estamos vivendo, Senhor, que esse caminhar, ele venha ter um novo rumo. Não baseado sobre os outros barcos que estavam indo junto com a gente, mas sim baseados no Senhor Jesus que está comigo no barco. Pai, eu te peço por uma intervenção divina sobre cada família representada aqui. Só o Senhor sabe o que nós estamos vivendo dentro dos nossos lares. Só o Senhor sabe o que nós temos vivido dentro das empresas, ou onde trabalhamos, ou onde estudamos. É só o Senhor que sabe. Eu te peço, Senhor, esse caminho, esse no caminhar, que venha ser mudado, que a minha rota não seja apenas dar um legado para os meus filhos de uma posse, uma casa ou um carro, e sim uma vida no altar. Que a minha família possa viver no altar, Senhor. Que a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, os meus pais, todos que convivem comigo, possam ser confrontados. O que aconteceu com ele? Eu acredito, Senhor, em quebra de maldição hereditária. Eu acredito que o Senhor pode romper laços traçados pelo inimigo sobre a nossa linhagem. Eu repreendo toda linhagem, toda corrente demoníaca que quer proclamar que eu preciso ser amaldiçoado que nem alguém da minha família. Eu repreendo isso pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa vida. Eu profetizo sobre o teu ventre vida. Eu profetizo sobre a sua empresa prosperidade. Se o seu pai quebrou, você não vai quebrar. Se a sua mãe não teve uma situação na família, você não vai ter. Eu profetizo vida sobre o seu casamento. Ele não vai romper, ele vai continuar. Vocês vão conseguir, vocês vão dar testemunho, porque esse caminho, a tempestade não vai te assustar. Senhor, não deixa que a tempestade nos assuste, que ela nos venha convencer de desistir, Senhor. Não, nós não somos daqueles que retrocedem, não. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou retroceder, porque o Deus de Israel está comigo. Passarão o céu e terra, mas a tua palavra sobre a minha casa, sobre a minha aliança, sobre a minha vida com Deus não vai passar, porque a promessa de Deus, e a promessa de Deus ela não volta vazia. E você pode aplaudir o nome do Senhor dando glória a Ele. Aleluia.